Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo para todo mundo. Esse praticamente é o primeiro vídeo que eu não estou gravando no ano passado, né? Então aí já passou praticamente metade do mês de janeiro. E eu comecei aqui a ler os feedbacks da galera no nosso vlog, né, no nosso canal. E eu queria agradecer todo mundo que deixa aí sua positividade, né, passa uma vibração boa pra gente, todo mundo que gosta do nosso canal, todo mundo que dá dica e a galera que faz pergunta também. A gente acaba muitas vezes respondendo muitas perguntas só ali nos comentários ou também pelo Instagram. E aí a gente deixa de fazer vídeos com isso. Eu vou ver se depois com o tempo, eu conseguindo um pouco mais de tempo, eu leio mais os comentários, as respostas que eu dei e depois a gente faz um vídeo sobre isso, porque é muita informação interessante, logicamente que se adequa àquela pergunta daquela pessoa, mas que às vezes são perguntas que abrangem aí uma quantidade de pessoas muito grande e a gente não consegue atingir. Às vezes as pessoas não leem o comentário, não leem a resposta do comentário que tem ali no YouTube, né, ou até no Instagram. E às vezes no Instagram também é direct, né, que as pessoas mandam, então a gente fica meio que nisso e aí perde de fazer vídeo. Então eu vou hoje decidir aqui fazer um vídeo em cima de uma pergunta, na verdade, uma informação que foi passada por o nome dele é Lucas Lovati e ele disse que foi em um blog, vou até ler aqui, né? Ó, em um blog sobre imigração, o autor disse assim: "Não venha sozinho, case antes, venha com a família, mas não venha sozinho, pois aqui é muito solitário e você não aguentará a solidão." O que eu acho sobre isso e se é válido alguém tentar a vida em outro lugar sozinho. Bom, eu vou falar das minhas experiências, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre um pouco da minha experiência que eu tive na Irlanda entre 2007 e 2010, né? Então eu tenho que falar das minhas experiências, que foram duas experiências diferentes. Uma vindo acompanhado, que foi essa agora que eu vim com a Camila, viemos casados e tudo mais, e a anterior, onde eu fui sem conhecer ninguém. Mas para isso a gente precisa ter todo um contexto por trás, não é só você meter o louco. A primeira coisa que você tem que fazer é se autoconhecer. Você tem que ter um conhecimento de você mesmo, das coisas que você gosta, de como você se ocupa, né, no que você depende das outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito família, sempre vivi muito próximo da minha família. Minha família era pequena, meu pai, minha mãe, minha irmã, e tudo isso depende muito dos relacionamentos que você tem. Então, para isso, como eu disse, é preciso você ter um autoconhecimento, saber das suas forças e se autotreinar para isso. Né? Em 2006 eu morava em São Paulo, mas eu tinha um relacionamento com uma pessoa em Santa Catarina e eu estava tentando ir para o Canadá. Tentei ir para o Canadá, tive o visto negado. Uma outra coisa que eu vou dizer aqui é justamente isso. Se você realmente não quer aquela coisa, se você está com medo, a chance dela não acontecer é muito grande. Quando eu tentei ir para o Canadá, eu tentei porque eu tinha o sonho, porque eu queria muito, mas ao mesmo tempo eu tinha um medo muito grande e no meu inconsciente eu acabava torcendo para aquilo não acontecer, porque se acontecesse seria tudo muito novo e eu ficava pensando, o que que eu vou fazer? E ao mesmo tempo eu tinha vários planos, eu estudava bastante sobre o assunto. Logicamente, hoje é tudo muito mais fácil, a internet é muito mais direta, né? Naquela época eu ainda usava internet, em alguns casos tinha gente que tinha internet de escada, não tinha essa facilidade, né? Esse acesso à internet por tanto tempo. Hoje em dia você fica conectado o tempo todo. Naquela época você ficava conectado em alguns períodos do seu dia, por pouco tempo, pagava mais caro. Tudo isso influenciava, a quantidade de informação não era a mesma, com a mesma qualidade. E aí eu acabei estudando um pouco sobre o assunto, mas eu tinha aquele medo. Quando eu tive o meu visto negado do Canadá, de certa forma eu fiquei até meio que feliz, porque eu sabia que eu não estava preparado para aquilo. Ao mesmo tempo, eu ia largar minha mãe, meu pai, minha irmã, né? Na época eu tinha um relacionamento com uma pessoa que já era de longe. E aí o que, que eu decidi? Para me autotreinar, eu fui morar em Santa Catarina. Né? Até agradeço todas as pessoas que fizeram parte da minha vida lá em Santa Catarina. Foi um aprendizado muito, muito grande, uma cultura totalmente diferente no interior de Santa Catarina, né? Voltado ali para outra realidade, totalmente diferente da que eu vivia em São Paulo, né? Grande cidade, você ir para o interior de Santa Catarina, onde é tudo muito rural. Foi uma experiência incrível, onde eu me distanciei da minha família, senti falta, e eu meio que colocava aquilo, pô, em outro país vai ser mais ou menos 10, 12 horas de voo. E de carro para São Paulo era mais ou menos 10 horas, 12 horas, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí eu ficava nisso, é mais ou menos a mesma distância se caso eu tiver uma emergência. Como é que eu vou me sentir longe da minha família, né? Minha família de sangue mais próxima. E foi um grande aprendizado, sofri, senti falta muito dos meus amigos, mas vai de você se conhecer e de você se ocupar também, né? Se ocupar com coisa que você sente prazer, que você gosta, com o seu planejamento, com as coisas que você tem que fazer. Então eu passava a maioria do meu tempo me planejando para sair do Brasil, né? E como que isso tudo ia rolar em relação à minha família, em relação à pessoa com quem eu tinha relacionamento na época, que seriam umas
uma sequência de perdas, né, entre aspas ali, de distanciamento de pessoas às quais eu queria estar próximo, né, que eram meus amigos, minha família e a pessoa com quem eu estava naquele momento. E aí eu fui pra lá, vivi acho que 6 a 8 meses com eles lá, foi uma experiência incrível. E nisso eu fui fechando o meu processo de sair de novo do país e agora fui pra Irlanda, né? Quem não viu, veja os vídeos aí, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo da Irlanda, né? Do meu caso com o Canadá também, que teve o visto negado, eu explico tudo isso. Vou deixar os dois vídeos aqui no card. E aí, nesse mesmo período, eu consegui depois, acho que em 2007, eu saí do Brasil. Então eu tive que me separar dessas pessoas, mas eu já era uma pessoa que eu era muito disciplinada, ainda sou muito disciplinado. Eu sabia as coisas que eu queria, eu tinha meus objetivos e fui para a Irlanda viver sozinho, né? Então, quando eu cheguei lá na Irlanda, foi logicamente um choque cultural muito grande, até porque na Irlanda chove muito mais do que na Inglaterra. Quem reclama que aqui chove, lá na Irlanda chove muito, muito mais. Foi um choque muito grande, eu estava sozinho, né? E teve aquele caso que eu peguei a casa meio estranha lá da minha host family, eu vou deixar aqui no vídeo. Então, teve todas essas histórias que você vê nesse outro vídeo, mas vai de como você lidar com tudo isso, né? Como que você consegue absorver tudo isso e como você se ocupa. Eu não tinha internet, eu fiquei 6 meses sem poder usar a internet. Eu ia no Lan House todo domingo para falar com a minha família. Hoje em dia você tem uma facilidade muito maior com WhatsApp gratuito, né? Com FaceTime, com Skype, com tudo isso. Naquela época não era tão fácil. Né? Eu ia todo domingo à tarde, pegava lá um tempinho e ia no Lan House falar com a minha família, ou seja, eu ficava a semana inteira. Então todos os acontecimentos da semana pesavam para mim. Uma coisa que eu acho interessante de quando você vai sozinho para um lugar, tô falando da minha experiência lá na Irlanda, é que você acaba meio que lidando mais e se tornando mais independente e aprendendo mais sobre você, porque aí você não fica tão dependente das pessoas. Não que você seja dependente, mesmo que quando você está cercado de amigos, você é dependente de uma certa forma, porque cada vez, por exemplo, você tem um problema, aí você vai lá, conta esse problema para sua irmã, conta esse problema para sua mãe, discutem esse problema, aí quando você sai com seu amigo, você conta esse problema de novo, então às vezes você acaba muito vivendo o problema e não a solução, e às vezes não passando por cima desse problema também. E quando você está sozinho é aquilo, você tem que resolver, que nem vocês vão ver nos vídeos que eu deixei aqui no card, as coisas que eu passei. Então eu tinha que resolver tudo isso e não tinha muita gente com quem eu reclamar, com quem eu desabafar. Então eu acabava uma semana, acontecia muita coisa, eu resolvia e no final eu queria falar com a minha família e nem queria muito me apegar ao problema. Então acabou até melhorando o nosso relacionamento de meio que deixar um pouco de lado os problemas e focar nas soluções, no que a gente queria, no que tinha acontecido de ruim, no que tinha acontecido de bom e o que eu ia fazer para melhorar. Então isso é muito relativo, vai de cada um. Por isso que eu falo, antes de você sair do país, você tem que se autoconhecer, ser organizado, focar nas coisas que você quer, trabalho, viagem. Logicamente, eu sempre digo, não foque 100% no trabalho, não dê a sua vida só para trabalho, porque se você viver preso dentro de casa e trabalho, você vai começar a achar que a sua vida é uma porcaria, porque você não consegue aproveitar nada. Ou se não, aquele aproveitamento de usar alguma coisa como cano de escape. Por exemplo, eu trabalho muito durante a semana, aí de fim de semana saio com uma pessoa que eu mal conheço, encho a cara, gasto um monte de dinheiro, então tudo isso vai pesar para você depois, porque você vai falar, foi vazio aquele passeio, aquele momento, né? Então você começa a viver entre muito trabalho, pouco descanso, um divertimento tentando chegar no limite e muito vazio. Então isso tudo vai afetar você no final. Você vai começar a achar que as coisas são vazias. É que nem quando você conhece um monte de gente, você sai muito, mas tudo é muito vazio porque as pessoas não fazem parte do seu dia a dia. E outra coisa que vai acontecer é, você fora do país, você vai se apegar muito a pessoas. Esse é o lado bom, é que você conhece muitas pessoas, e as pessoas se apegam, se aproximam e se ajudam. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que se aproveita de você. Né? Eu vivi com pessoas que foram muito boas, mas também tiveram pessoas muito ruins que se aproveitaram desse momento de fragilidade, de solidão da gente e aí tentam tirar vantagem, seja morando com você, falar, me deixa morar com você que eu te ajudo e não sei o que, aí no final não paga as contas e um monte de coisa que acontece. Então a gente tem que meio que separar. A solidão não é um problema. Né? Quem quiser aí viajar, você tem que primeiro se conhecer, saber o que você quer, estudar para onde você vai, os caminhos, tenha plano A, B e C, não é aquele vai sem plano nenhum. Se você meter o louco, a chance de você se dar mal é muito grande. Né? Até conhecer, quando a gente chegou lá, os meus primeiros 6 meses, sem brincadeira, eu dormia querendo acordar no Brasil, falando não dá, não dá.
E só que ao mesmo tempo eu tinha aquilo, eu decidi sair e eu vi muita gente dar certo e não é possível que comigo não ia dar certo. Não que não tivesse dando, né, os primeiros 6 meses, acho que no meu primeiro mês foi realmente muito ruim, e depois eu consegui engrenar e muito bem, consegui um emprego no qual fiquei 3 anos e meio e um monte de coisas boas. Só que eu ainda me sentia muito solitário, né? Mas você vai lidando com isso e no final eu acabei querendo viver lá para sempre. Vivi 3 anos e meio na Irlanda. Depois, não sei por que motivos, decidi voltar pro Brasil. E aí entrou o caso, que é esse caso de agora. Quem não viu, veja os nossos vídeos aí, a coleção de vídeos da nossa história, que aí vocês vão saber tudo o que aconteceu no meu caso e no da Camila. Que aí é diferente. Logicamente, você vir com alguém que você conhece, né? Que você ama de verdade, que você tem afinidade de verdade, né? Não é aquele se conhecer, casou, meteu o louco e vou sair do país. Aí você casa, você não conviveu com a pessoa, você não viveu junto muito tempo, né? Então você, digamos assim, você conheceu a pessoa em 3, 4 meses, você sai do país e vai morar junto com ela. Morar junto é diferente. Eu já morei junto com amigos, já morei junto com pessoas com quais eu tive um relacionamento, né? De marido, mulher, namorado e namorada. E teve uns que não deu certo, teve outros que deram certo. Esse que a Camila tá dando muito certo. O outro já não deu certo, a gente não conseguiu conviver junto por 6 meses. E isso infelizmente acontece, porque você começa a conviver realmente com as manias das pessoas, com as atitudes que ela tem, com os hábitos, né, com as coisas que você gosta. Aí você espera muito da pessoa, você acha que ela tem que fazer coisas para você e vice-versa, e isso vai se tornando um problema. Então, às vezes você viver sozinho é muito melhor, só que você tem que criar uma certa independência. Por isso que eu também não recomendo que as pessoas venham para cá e se apeguem, por exemplo, a comunidades, porque aí você fica preso dentro daquela comunidade. A galera que vive muito na comunidade brasileira, eles não se desenvolvem, não desenvolvem seu inglês, não se desenvolvem profissionalmente, porque vivem só naquele meio, conseguem emprego em coisas relacionadas àquele grupo, isso tudo relacionado àquele grupo. Só que quando ele tem um problema naquele grupo, ele não tem para onde escapar. Então existem todos esses fatores, né? Ficou um pouco complexo aqui o vídeo, um pouco grande, mas é um pouco dessa informação. Eu vou ver se depois eu consigo falar mais tranquilo sobre isso. Eu tentei dar um aparato geral aqui das informações, vou fazer um outro vídeo sobre isso também, onde eu vou tentar passar mais, digamos assim, detalhes e mais conselhos, né? Ou coisas onde eu acertei, coisas onde eu errei para vocês, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo.